Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso do Fique Atento Pode Ser Câncer. É um projeto que tem apoio com a Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, a Prefeitura do Recife, o GAC, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, o PROCAP, os núcleos de telesaúde da Universidade Federal de Pernambuco, do Hospital das Clínicas, da UPE e da própria Universidade de Pernambuco. Meu nome é Mariana e, inicialmente, a gente vai começar explicando como vai ser esse curso. Então, antes de a gente iniciar no método do curso, eu queria fazer o seguinte questionamento a vocês. Quais eram as principais causas de mortalidade de crianças há 30 anos atrás? Possivelmente vocês vão me responder morbidades como desnutrição, diarreia, e era realmente esse quadro. Aí eu faço outra pergunta. Quem foi o responsável pela redução da mortalidade infantil e a redução dessas causas no quadro de mortalidade? O principal responsável foi a atenção primária à saúde, juntamente com o pastoral da criança, os agentes comunitários de saúde, que, tendo aquele trabalho com vínculo junto com a comunidade, conseguiu reduzir esse número do quadro de diarreia e desnutrição, o quadro de mortalidade. E hoje, quais seriam as causas de mortalidade de crianças e adolescentes? Bem, hoje a gente encontra, em primeiro lugar, no quadro de mortalidade, as causas externas. E, em segundo, as neoplasias. Tirando as causas externas, as neoplasias tomam o lugar de primeira causa de morte por doença, principalmente na faixa etária entre 1 a 19 anos, se a gente tomar uma proporção dentro desse quadro de mortalidade. Então, como anteriormente a atenção primária ela teve esse papel primordial na questão da redução da mortalidade infantil por desnutrição, diarreia e outras causas, hoje a gente retorna à atenção primária e saúde para capacitar vocês com relação aos sinais e sintomas suspeitos do câncer infanto-juvenil. A gente enfatiza um estudo realizado pelo INCA em 2008, que 30% de crianças com diagnóstico tardio de câncer já tinham sido examinadas com queixas suspeitas nas unidades básicas de saúde. E como os sinais e sintomas de crianças com câncer são bem semelhantes às doenças comuns na infância, seria surreal a gente pensar que todas elas seriam encaminhadas para o nível da atenção terciária, para os grandes hospitais. Então aí é que a gente entra com o recurso da telesaúde, como a telesaúde poderia contribuir na questão do diagnóstico precoce, na suspeita precoce do câncer infanto-juvenil a nível da atenção primária à saúde. Então, esse projeto ele tem como objetivo contribuir de modo efetivo para alertar sobre a suspeição precoce dos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil nas unidades básicas do Distrito Sanitário 2 da cidade do Recife, Pernambuco, com o aporte da telesaúde na construção da rede de atenção à saúde, ou seja, na referência e na contra-referência. As etapas do projeto são em duas principais. Primeiro curso, que é esse que vocês estão assistindo, que serão realizados todas as quartas da tarde, a partir das 2 horas da tarde. E o nosso encontro vai ser de 5 quartas-feiras, o curso completo. E a segunda etapa seria justamente o recurso da telesaúde, que seria o envio de casos clínicos, casos suspeitos de câncer infanto-juvenil pela teleconsultoria. E com isso a gente vai usar a ferramenta, a plataforma de telesaúde HealthNet, que será ensinado como fazer uso dela, como fazer todo o cadastro aqui no nosso próprio curso. O curso vai começar agora, dia 16 de setembro de 2015, e tem previsão de finalização no dia 14 de outubro de 2015, essa primeira turma. Depois iniciaremos a segunda turma e depois também vai estar disponível aqui na plataforma Hindu para quem quiser fazer o curso. Para os profissionais aqui do Distrito Sanitário 2, antes de iniciar o curso, faremos um pré-teste, que será realizado por todos os profissionais com a contribuição de monitores que estarão nas unidades de saúde que farão parte do estudo. No fim do curso, os profissionais farão um pós-teste e assim a gente vai conseguir ver o impacto do curso que será realizado pela teleeducação. Ao fim, os participantes profissionais que atingirem 60% de pontos no pós-teste e tiver 75% de presença mínima no curso, eles vão receber o certificado pela PROEST da Universidade Federal de Pernambuco, além de enviar um caso clínico pela plataforma Telesaúde HealthNet.
Bom, os temas do nosso curso serão Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das pessoas com doenças crônicas e a epidemiologia do câncer infanto-juvenil, os sinais e sintomas da suspeição, os cuidados necessários para a atenção à saúde da criança e do adolescente com câncer, a atenção primária à saúde e o cuidado da criança e do adolescente com câncer, e a organização do sistema de referência e contra-referência para a assistência à criança e ao adolescente com câncer e o uso da plataforma de telesaúde HealthNet. Os professores são profissionais da própria Oncologia Pediátrica da Hospital Universitário Oswaldo Cruz, assim como professores da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade de Pernambuco. E como acessar o nosso curso e todo o material que está sendo utilizado nele? Você vai entrar pela plataforma Indu, www.indu.com.br, e lá você vai fazer seu cadastro. Após realizar o cadastro, você clica no curso, logo aqui, clica no curso, e após clicar no curso, você vai dar inscrição no mesmo. Aí depois, aceita a sua inscrição, você vai ter acesso a todo o material utilizado no curso. Caso o cadastro tiver algum problema, para os profissionais do Distrito Sanitário 2, vocês vão poder acessar como visitante, como está aí marcado a seta em vermelho. Clica lá, acessar como visitante, após ele vai solicitar a senha fique atento, todo minúsculo, e depois enviar. E aí você vai ter acesso a todo o material utilizado no curso, inclusive essas aulas, todas as aulas. E o plano pós-curso, a segunda etapa do projeto. O plano pós-curso vai ser justamente a questão da teleconsultoria. Vai ser um recurso da plataforma Telesaúde HealthNet. Então vamos lá, vamos ver o cenário. Então no NUTES a gente está realizando a capacitação. Depois que os profissionais foram capacitados, eles vão ter como recurso a plataforma Telesaúde HealthNet. E lá na unidade eles vão identificar casos suspeitos de câncer. Vão enviar a teleconsultoria sobre esse caso. No NUTES vai ser realizada a regulação para os oncologistas pediátricos, que serão os nossos teleconsultores. Os teleconsultores, que são oncologistas pediátricos, vão olhar o caso clínico e desse caso eles vão dizer, não é um caso suspeito. Então vai dar a resposta pela telesaúde dizendo, olha, esse caso não é suspeito, mas indico tal e tal procedimento. Se sim for um caso suspeito, esse paciente ele será encaminhado para o Oswaldo Cruz e após o profissional teleconsultor vai realizar a contra-referência dizendo àquele profissional que mandou o caso se foi ou não um caso de câncer. Agora entraremos na epidemiologia do câncer infanto-juvenil, a nossa primeira aula, novamente agradecendo ao apoio da universidade, das universidades, dos núcleos de telesaúde, à Prefeitura do Recife e ao GAC, pelo suporte e apoio para a realização do curso. Bom, agora iniciaremos sobre a epidemiologia do câncer infanto-juvenil. O câncer infanto-juvenil ele é considerado raro, quando comparado aos tumores e às neoplasias que ocorrem em adultos, correspondendo a aproximadamente 2 a 3% de todos os tumores malignos no Brasil. Para o ano de 2015, o INCA, bienalmente, a cada 2 anos, ele lança as estimativas com relação às neoplasias no nosso país. E para o ano de 2014 e 2015, ele estimou aproximadamente 11.840 novos casos de câncer em crianças e adolescentes. E mesmo com todo esse quadro de raridade e de 11.840 novos casos estimados pelo INCA, a neoplasia ela tem importância no quadro de mortalidade quando representa a primeira causa de morte, 7% do total por doença, entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos para todas as regiões do Brasil, sendo a primeira região com mais casos de óbito o Sudeste e segundo nós o Nordeste. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, os do sistema nervoso central, seguido pelo sistema nervoso central, e os linfomas. Primeiro leucemia, segundo sistema nervoso central e terceiro linfomas. Mas também acomete crianças e adolescentes o neuroblastoma, que é um tumor do sistema nervoso periférico, que é frequentemente localizado de localização abdominal, o tumor de Wilms, que é localizado nos rins, como também o retinoblastoma, tumor germinativo, osteosarcoma e sarcomas de modo geral. Quando a gente estuda a epidemiologia do câncer, a gente se baseia em 3 principais indicadores: a incidência, a mortalidade e a sobrevida, como a gente vê aí no slide.
Quando a gente fala de incidência, a gente pergunta assim, mas o que é incidência? Incidência é o número de casos novos, certo? Então, como é realizado esses registros? Os números de casos novos eles são registrados pelos registros de câncer de base populacional. Então, esses registros, que atualmente existem aproximadamente 28 em nosso país, ou que já estão implantados, ou estão em fase de implantação, eles calculam o número de casos novos e isso serve para que haja um planejamento diante da organização da rede de atenção à saúde. A primeira grande compilação de informações sobre a incidência de câncer na infância no mundo foi publicada por Park em 1988. E ele investigou os registros de câncer de base populacional de São Paulo, Recife e Fortaleza nos respectivos anos. Então, como a gente está falando de Recife, nesse estudo ele encontrou exceção, onde no sexo feminino, na faixa etária de 5 a 9 anos, onde os tumores de sistema nervoso central foram mais incidentes do que, por exemplo, as leucemias. Então, como a gente viu, qual seria a ordem? Primeiro leucemias, depois sistema nervoso central e depois os linfomas. Mas, para o sexo feminino, nessa faixa etária, esse estudo encontrou em primeiro lugar incidente os tumores do sistema nervoso central. Aqui, como eu já falei, no Brasil existem atualmente 28 registros de câncer populacional implantados ou em fase de implantação. E para ter acesso a esses dados do registro de câncer de base populacional? Bom, esse acesso está aberto para qualquer profissional ter acesso a ele. Então, aí está o site do INCA para ter acesso ao registro de câncer populacional, que foi onde eu peguei os seguintes dados. Por exemplo, aqui são informações do registro de câncer de base populacional do Recife, onde a gente tem o número de casos novos por idade segundo ano. Aí eu peguei no período de 5 anos, que foi 2005 a 2009. Então, o que é que a gente pode observar, por exemplo, nesse quadro? Que é o que é encontrado também na literatura, onde os maiores casos de angioplasia são entre adolescentes de 15 a 19 anos. O número maior de casos incidentes, ou seja, de casos novos. E aí a gente questiona, certo, em relação ao serviço que ocorre na atenção primária à saúde. De 0 a 2 anos, aproximadamente, a criança é acompanhada na puericultura. Até os 5, ela é acompanhada pelo IDP. E como é a rotina e o acesso a esse público maior que 5 anos na Unidade de Saúde da Família? Será que eles têm uma rotina de acesso e de assistência nas unidades básicas de saúde? Então, será que... como é que a gente poderia refletir com relação a esse quantitativo de neoplasia justamente numa fase que às vezes está tão distante do serviço? E aqui dividido por sexo. E a gente encontra uma contraposição com relação à literatura, que diz que geralmente as neoplasias ocorrem com mais frequência no sexo masculino. Só que aqui em Recife, de acordo com o registro de câncer da população, a gente encontrou uma maior incidência, um maior número de casos no sexo feminino. E agora a gente vai para o indicador de mortalidade. Quais são os registros utilizados no caso de mortalidade? Geralmente são registros de estatísticas vitais, que seriam óbitos e nascimentos. E aqui, quando a gente fala mortalidade, a gente pode falar tanto de uma forma de coeficiente ou de proporção. Aqui a gente pegou os dados dos óbitos no Brasil do ano de 2010 a 2013, na faixa etária de menor de 1 ano até 19 anos. Então, se a gente observar aqui, em vermelho estão as primeiras causas de óbito nessa faixa etária, o segundo em amarelo e o terceiro em um rosinha mais claro. Então, a gente pode observar que, a partir de 1 ano, a primeira causa de óbito seriam as causas externas de morbidade e mortalidade. Seguida a partir de 5 anos, das próprias neoplasias. De 1 a 4 anos, ainda as doenças do aparelho respiratório ficariam em segundo lugar. E a terceira, algumas doenças infecto-parasitárias.
Então, aqui é importante a gente observar o que a gente já falou anteriormente com relação aqui. No Brasil, a primeira causa de óbito por doença na faixa etária dos 5 aos 19 anos é realmente as neoplasias. E isso é a importância que a gente vem dando. O próprio o curso mesmo do IDP, Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, muitas vezes até a própria formação acadêmica não enfoca e não prepara os profissionais para diagnosticar precocemente um câncer infanto-juvenil. Pernambuco, ele mantém um ranking bem semelhante ao nacional, onde a gente vê a partir de 5 a 19 anos, a primeira causa, causas externas, e a segunda, as neoplasias, de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos, permanece igualmente como um ranking nacional. E quando a gente vem para os óbitos para o Recife, a gente viu Brasil, Pernambuco, e agora a gente vem na questão do Recife. No período de 10 anos, a gente teve 66 óbitos de crianças e adolescentes com câncer. E o quadro que a gente vê é que, de acordo com o INPE Santini, a detecção precoce é essencial para que seja possível, com os tratamentos hoje oferecidos, atingir a cura em quase 70% a 80% dos casos. Ou seja, se um câncer é diagnosticado precocemente, as chances de cura chegam até de 80% naquele caso. Então, daí a gente mostra a importância da suspeição precoce e a importância desse curso. Agora, se a gente fizer uma comparação, pegando Recife, pegamos a incidência de Recife, no ano de 2005 a 2009, no período de 5 anos, e a mortalidade no Recife. Esses são os números reais. Se houvesse diagnóstico precoce, vejam qual seria o quantitativo de mortalidade no Recife. Vamos lá. Em Recife, em 2005, tivemos 20 óbitos. Se houvesse diagnóstico precoce e uma cura de 80% dos casos, haveríamos apenas 13 óbitos. Em 2006, 23. Se fosse diagnosticado precocemente com 80% de cura, seriam apenas 20. Em 2007, 22 casos foram a óbitos. Se fosse diagnosticado precocemente, esse número seria de 13. Em 2008, houve um equilíbrio, digamos que alcançamos aqui o diagnóstico precoce, pois o número foi 19 e o que seria esperado no diagnóstico precoce também 19, com a cura de 80%. Em 2009, infelizmente, também tivemos mais óbitos do que poderiam ter sido superados com relação se houvesse o diagnóstico precoce. Então, se a gente calcular o total, com diagnóstico precoce e a cura de 80%, a gente teria evitado, nesse período de 5 anos, apenas no Recife, na capital, 23 óbitos de crianças e adolescentes com câncer. 23 óbitos a gente teria evitado se fosse realizado diagnóstico precoce. E agora a gente vem com relação à faixa etária. Qual foi a faixa etária que teve o maior número de mortalidade com relação ao câncer juvenil? E a faixa etária como aquela que é mais incidente e também que a gente vê que é mais distante do acesso ao serviço de saúde seria de 15, a faixa etária de 15 aos 19 anos. Um período de 10 anos na capital Recife. Com relação ao sexo, e a gente vê, apesar de ser mais incidente no sexo feminino, como a gente viu, o maior número de casos no grupo do sexo feminino, a mortalidade ocorre ao contrário. Ocorre como realmente é descrito na literatura, onde 55% dos óbitos foram do sexo masculino na capital Recife, na cidade do Recife. Com relação ao Distrito Sanitário 2, que é o foco desse projeto, quando a gente coloca dividido numa proporção de óbitos da população infanto-juvenil, que é de 0 a 19 anos, segundo o Distrito Sanitário, o Recife é dividido em 8 distritos sanitários. E o Distrito Sanitário 2, que é o Foco Nosso Sul, fica em terceiro lugar no ranking de proporção de óbitos dessa população-alvo, dessa população do câncer infanto-juvenil. E aí a gente transformando em números absolutos no período de 10 anos, de 2005 a 2014. Lembrando que 2014 é um ano que está em ajustes ainda, então são números parciais. A gente teve o óbito de 34 casos. 34 crianças e adolescentes do Distrito 2 foram a óbito por conta do câncer infanto-juvenil.
Quando a gente leva a proporção de óbitos no Distrito Sanitário 2, a gente tem uma equivalência como mostrado no Recife, onde o maior percentual com relação aos óbitos do câncer infanto-juvenil ocorreram na faixa etária dos 15 aos 19 anos, que é a faixa etária adolescente, que é o mais incidente e também está mais afastado dos serviços de saúde. No Distrito 2, com relação ao sexo, também permanece bem semelhante ao Recife, aumentando um pouquinho com relação ao sexo masculino, onde Recife seria 55% dos óbitos, e no Distrito Sanitário 2, os óbitos com relação a neoplasias são maiores no sexo masculino. E a gente vem agora para o nosso último indicador, que seria a sobrevida. Mas o que seria sobrevida? Sobrevida por exemplo, seria qual percentual de pessoas que estariam vivas após um certo período de tempo, após ter descoberto, ter o diagnóstico de câncer. Por exemplo, aqui temos o grupo e fazemos... e nesse grupo, todos foram diagnosticados com câncer. Então, quantos estariam vivos após 5 anos? Então, esse seria o cálculo da sobrevida. O percentual de pessoas que estariam vivos num determinado período de tempo após o diagnóstico de câncer. Então, vamos aqui ver alguns dados com relação à sobrevida. Esse estudo realizado em 2004, ele pegou um período de 1980 a 89 e depois o período de 97 a 2002. Então, em Recife, a sobrevida global em 5 anos para as leucemias foi de 32% apenas. Então, em 5 anos, apenas 32% das crianças com leucemia ainda estavam vivas, no período de 1980 a 1989. E, já no período 97 a 2002, a gente aumentou essa sobrevida de 5 anos para 63%. Durante o primeiro período, que foi de 80 a 89, houve 14% de recaídas e 16% de abandono do tratamento. Enquanto no último, que foi de 97 a 2002, foi observado 3,3% de recaída e 0,5% de abandono. Então a gente viu o seguinte, que com a melhora do tratamento, a melhora do prognóstico, se feito o diagnóstico precoce e diminuindo as recaídas, o percentual de recaídas e o percentual de abandono, a gente consegue sim aumentar esse percentual de sobrevida desses pacientes diagnosticados com câncer. Em uma experiência em Recife também, com 110 crianças portadoras de linfoma não Hodgkin, entre 94 e 2003, a sobrevida global em 5 anos já foi de 70%. Isso foi um estudo realizado pela equipe do Trilímpio. E uma análise comparando a sobrevida das crianças portadoras de linfoma de Hodgkin em 2 centros norte-americanos e um centro do Nordeste no Brasil, que fica aqui em Recife. A sobrevida após uma recaída foi inferior no centro pernambucano quando comparado com os norte-americanos. E aí tem vários estudos que dizem que a sobrevida é bem menor em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos do que quando comparado aos países desenvolvidos. Esse estudo veio também para tentar fazer essa comparação. Alguns autores sugerem que haja uma terapia bem mais agressiva com tratamento de suporte, deve ser incluído a esse grupo de pacientes que têm recaídas. E aí tentar alcançar uma maior percentagem de sobrevida. E quais seriam os fatores que podem interferir na sobrevida do câncer pediátrico? O que poderia a gente interferir? Quais são os fatores que a gente poderia interferir para poder aumentar essa sobrevida? E quais são os fatores que diminuem? O primeiro fator que pode interferir na sobrevida seria o atraso no diagnóstico. Esse é o principal fator com relação à sobrevida. Como a gente mostrou aqui, com o diagnóstico precoce, como a gente pode melhorar o prognóstico e o tratamento dessa criança e desse adolescente. Outro fator seria a precariedade dos serviços de saúde. A gente sabe como a gente deve ter uma rede de atenção à saúde, uma rede de segmento desses pacientes frágeis. Em um estudo, uma dissertação realizada pela Universidade Federal de Pernambuco com crianças e adolescentes diagnosticados com tumores sólidos, haviam crianças e adolescentes que, por exemplo, passaram por 11 médicos
com sinais e sintomas suspeitos de câncer e mesmo assim não foram diagnosticados. Então, ele já chega a um nível de atenção terciária com um diagnóstico tardio e, infelizmente, diminui a chance de cura e a sobrevida. Outro fator que pode ser que interferir na sobrevida no câncer pediátrico é a falta de percepção da possibilidade de cura. Então, alguns profissionais, os próprios pais, muitas vezes não têm aquela percepção que fique atento, pode ser câncer. Então, isso faz com que haja um atraso no diagnóstico e no segmento e acompanhamento dessas crianças. E o próprio estigma que tem o câncer na questão de que não há cura. Então, há muitas pessoas que ainda associam o câncer à morte. Na verdade, como a gente mostrou, a chance de cura é consideravelmente maior quando se há o diagnóstico precoce. Até mesmo as barreiras religiosas, elas podem interferir na sobrevida. Por quê? Porque isso pode trazer um atraso no diagnóstico. Pode ocorrer isso, um atraso na chegada às unidades de atenção especializada com relação ao câncer infanto-juvenil. E a própria suspeita do profissional é considerar a possibilidade do câncer, estabelecendo um pronto diagnóstico e adequado encaminhamento. Então, a dificuldade de o profissional às vezes não suspeitar de câncer, a dificuldade de não ter o aporte na rede, principalmente diagnóstico, que seja de um modo efetivo e rápido, para a gente ter os valores dos exames, para suspeitar também de câncer, adiantar o serviço e não encharcar a atenção terciária à saúde, a própria rede de atenção à saúde, que muitas vezes é fragilizada e isso termina resultando e prejudicando o trabalho do profissional de saúde, principalmente da atenção primária. E o próprio segmento que é desestruturado desse paciente dentro do itinerário terapêutico que se é construído. Outro fator também seria a questão do sexo, como a gente viu em cima com relação à epidemiologia, a idade do paciente, principalmente se ele for mais adolescente, a etnia, comorbidades, fatores socioeconômicos, se você pertencer ou não a países em desenvolvimento, o próprio tumor, a extensão dele, o local primário, a morfologia e biologia dele. O sistema de saúde em si, como a gente já mencionou, a questão do rastreamento, das facilidades de diagnóstico e tratamento, a qualidade do tratamento e acompanhamento. E aí, pessoal, entra com o estudo de Domet de 2012, como eu falei anteriormente, alguns sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil são bem parecidos, semelhantes com algumas doenças comuns da infância. E aí, Domet fez um estudo onde ele argumenta que consultar 4 ou mais vezes no período de 3 meses com aquele mesmo sintoma é associado a um aumento de probabilidade de câncer de até 12,4 vezes, em comparação com a consulta de uma só vez. Então, se aquela criança vem sempre se queixando com aquele mesmo sinal, com aquele mesmo sintoma, e que você vem prescrevendo, vem acompanhando que não há melhora, suspeite, porque pode ser câncer. E aí, como prova o estudo de Domet, essa chance aumenta em até 12,4 vezes mais em comparação com uma consulta só. E, além do registro hospitalar, além do registro de câncer vasopopulacional, também há o registro de hospitalar de câncer. Esse registro é indispensável para a indicação e monitoramento da maior mortalidade por câncer em nível hospitalar. Então, a informação que é produzida, e ele se caracteriza em centros de coleta, armazenamento, processamento e análise de divulgação, na própria unidade hospitalar, essas informações que são produzidas nesse registro, ele reflete o desempenho do corpo clínico, da equipe médica e na própria assistência prestada pelo paciente que está naquela unidade hospitalar. E gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Aproveitem, tenham um bom curso. E cito aqui uma frase de Lewis Carroll, onde ele diz: a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. E a gente acredita que seja possível a gente fazer a suspeição precoce do câncer infanto-juvenil e com recursos de telesaúde a gente conseguir diminuir esse tempo de chegada das crianças e adolescentes com câncer nas unidades de atenção especializadas.
Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.